Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar relatórios em PDF com qualidade profissional usando o C# com .NET 5.0. Aproveito para agradecer pelos mais de 370 inscritos no canal por confiarem e apoiarem meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Todas as semanas eu venho postando conteúdos interessantes para quem gosta de programar e para quem preza por um conteúdo de qualidade transmitido de forma clara e objetiva. Pode ter certeza de que eu valorizo o seu tempo, planejando cada vídeo, buscando transmitir o máximo de conteúdo no menor tempo possível. Se gostar do conteúdo, não deixe de clicar no like, ou se achar o conteúdo muito ruim ou impróprio, deixe o seu dislike. Agora vamos estudar. Essa página que você está vendo é a primeira página de um relatório em PDF gerado programaticamente usando C# com .NET 5.0. Esse relatório foi gerado a partir de uma lista que pode ser obtida a partir da fonte de dados de sua preferência. Nesse caso, para que vocês possam programar os exemplos desse vídeo, eu serializei um conjunto de dados com 10.000 pessoas fictícias e deixei o link para download aí na descrição do vídeo. Antes de começarmos a programar, vamos dar uma analisada nos elementos desse relatório. A primeira página começa com o título do relatório alinhado à esquerda e um logotipo da empresa alinhado à direita. Aqui eu usei o logotipo do YouTube só como exemplo, mas obviamente você pode usar qualquer imagem. Logo abaixo estão os títulos das colunas do relatório seguidos pelos dados, que se forem muitos, se propagam para as demais páginas. Vejam que a cor de fundo das linhas alterna entre branco e cinza para facilitar a visualização. Veja também que a última coluna de cada linha mostra um emoji indicando se a pessoa em questão está ou não empregada. Descendo pelas páginas, a gente percebe que as demais não possuem cabeçalho. Isso é uma opção minha para reduzir a quantidade de páginas do relatório. Eu poderia ter cabeçalho em todas as páginas. Veja também que temos algumas informações no rodapé. Na esquerda, nós temos a data e a hora da geração do relatório, e na direita temos o número da página atual seguido pelo número total de páginas. Nesse vídeo nós criaremos esse relatório do início ao fim, passo a passo. Por se tratar de um relatório em PDF, tudo que eu mostrar aqui pode ser usado em aplicações console, Windows Forms, web, mobile, em jogos ou em qualquer outro tipo de aplicação em C#, cujo ambiente de execução permita a visualização de arquivos em PDF. Para ser objetivo e focar apenas na geração do relatório em si, nós vamos usar uma aplicação do tipo console. Vamos então criar uma nova aplicação console no Visual Studio. Estou aqui com o Visual Studio 2019 aberto na criação de um novo projeto. Eu vou escolher aqui aplicativo do console, próximo. Vou chamar o projeto de gerador de relatórios em PDF. Vou marcar essa opção aqui porque nós só vamos ter um projeto nessa solução e vou clicar em próximo. Agora vou escolher aqui a versão .NET 5.0, que é a mais atual nesse momento, e vou clicar em criar. Para a gente gerar o relatório é necessário um conjunto de dados, então eu vou começar implementando duas classes que vão formar o nosso conjunto de dados, que é a classe profissão e a classe pessoa. Vou fazer aqui rapidamente. A classe profissão possui somente dois atributos, o ID da profissão do tipo inteiro e o nome da profissão do tipo string. Observe também essa marcação aqui indicando que a classe é serializável, ou seja, os objetos instanciados a partir dessa classe poderão ser serializados para um arquivo JSON ou XML, por exemplo, e também poderão ser desserializados a partir de um arquivo que contenha dados em JSON ou XML e que sejam compatíveis com essa classe. Como o nosso foco é a geração do relatório em si, eu não quero que você se preocupe nesse momento com essa questão dos dados de serialização, isso pode ser visto em um outro momento. Os dados que nós vamos usar vão ser desserializados a partir de um arquivo que está aí na descrição do vídeo que você pode baixar. Vamos agora fazer rapidamente a classe pessoa. A classe pessoa também é uma classe serializável e contém 6 atributos. O primeiro é um atributo inteiro, ID pessoa, depois string, que é nome, depois string sobrenome, salário, profissão e empregado, que diz se essa pessoa está ou não empregada. Agora eu vou dar Shift Ctrl B para compilar o projeto. A compilação finalizou e nós vamos na pasta do arquivo binário gerado na compilação. Aqui está a pasta do projeto, então eu vou na pasta bin, debug, net 5.0. Aqui é a pasta do executável. Nessa pasta eu vou descompactar o arquivo zip que está na descrição do vídeo. Portanto, eu vou arrastar o arquivo para essa pasta, clicar com o botão direito e vou mandar extrair aqui mesmo. O arquivo contém tanto as pessoas serializadas
quanto algumas imagens que vão ficar nessa pastinha aqui, ó. São as imagens dos emojis e o logotipo do YouTube. Agora vamos continuar com nossa implementação. Vou fechar aqui. Posso fechar essas duas classes e vamos agora continuar a partir do método main. Nós vamos começar implementando o método que desserializa o arquivo pessoas.json que nós trouxemos para o nosso projeto e descompactamos. Vou fazer aqui o código rapidamente. Eu tenho aqui em cima a declaração estática de uma lista de pessoas, chamada pessoas, e aqui embaixo eu tenho um método que faz a desserialização. A primeira coisa que o método faz é verificar se o arquivo existe. Se o arquivo existir, ele cria um novo objeto StreamReader para ler esse arquivo em formato texto. Em seguida, a variável dados recebe todo o texto contido no arquivo, e aqui embaixo eu uso o método deserialize da classe JSON_Serializer para transformar esses dados em formato texto para o tipo listPessoa. Em seguida eu converto para um tipo listPessoa. E aí isso é atribuído à variável pessoas. Agora essa variável vai conter uma lista de objetos do tipo pessoa, os objetos que estavam serializados no arquivo pessoas.json. Para a gente verificar se tudo correu bem, a gente vai chamar esse método aqui e mandar mostrar essas pessoas aqui na tela. Vou fazer aqui rapidamente. Aqui eu chamo o método deserializar pessoas, em seguida eu faço um for-each para percorrer a coleção de pessoas, e aqui eu uso um console.writeLine, fazendo uma interpolação de strings com as propriedades id pessoa, nome e sobrenome dos objetos pessoa que estão dentro da lista. Vamos rodar para ver o resultado. Ctrl F5. A saída mostra que foram listadas 9.999 pessoas. Vou dar Enter para voltar para o programa e vamos prosseguir. E agora a gente vai começar a gerar o relatório. Para isso eu vou instalar o pacote que vai me ajudar nessa geração. Vou clicar aqui em Dependências com o botão direito, Gerenciar pacotes do Nugget. E aqui nós vamos procurar pelo pacote iTextSharp. Existem várias versões do iTextSharp. Nós vamos nessa versão iTextSharp LGPL v2.core. É a versão que roda no .NET Core, a versão mais nova, e ela é de código-fonte aberto. Vou mandar instalar. Agora eu clico em aceitar e o pacote está instalado. Posso fechar aqui o gerenciador de pacotes Nugget e agora a gente pode implementar o método que vai gerar o PDF em si. Eu vou aqui embaixo, vou criar um novo método para gerar o PDF. O método é o gerar relatório em PDF e ele aceita um parâmetro chamado quantidade de pessoas, que vai indicar a quantidade de pessoas que serão impressas nesse relatório. Vamos continuar. Nessa primeira linha, eu faço uma seleção da quantidade de pessoas que veio no parâmetro, usando o método linkTake. Fiz uma correção aqui em cima, convertendo a coleção anterior resultante para a lista, e agora aqui eu faço uma verificação para ver se a quantidade de pessoas que está sendo retornada para essa variável é maior do que zero, porque não faz sentido eu gerar um relatório se essa quantidade não é maior do que zero. Uma vez que essa condição esteja satisfeita, nós podemos continuar. Aqui nessa linha eu gerei uma variável contendo a relação entre a quantidade de pixels por milímetro. Se eu sei que a resolução do meu PDF é 72 dpi por padrão, que são 72 pontos por polegada, eu divido isso pela quantidade de milímetros que tem uma polegada. Portanto, eu vou ter a quantidade de pixels por milímetro. Isso é importante se eu quiser definir as minhas margens em milímetros. Portanto, agora eu posso definir aqui meu documento PDF. Veja que aqui eu tenho uma variável PDF recebendo new document. Eu passei aqui o tamanho da página como A4 e aqui vem as margens. Se eu der Shift Ctrl espaço, eu tenho aqui margem esquerda, depois direita, superior e inferior. A margem esquerda vai ser de 15 milímetros, a margem direita também vai ser de 15, a superior também, mas a inferior vai ser de 20, que eu vou deixar um espacinho para um rodapé. Agora, para cada relatório que eu gerar, eu quero um caminho de arquivo diferente, contendo um prefixo seguido da data e hora de geração desse PDF. O nome do arquivo então vai ser pessoas.a data e hora de hoje. Veja que aqui eu capturo a data de hoje, formatando como ano com 4 dígitos, ponto mês, ponto dia, ponto hora, ponto minuto, ponto segundos, ponto PDF. Portanto, a cada relatório que eu gerar, esse relatório vai ter um nome de arquivo novo. Agora eu vou criar o objeto que vai efetivamente representar esse arquivo.
Eu criei aqui um objeto do tipo FileStream, passando o caminho do arquivo, e o modo de criação desse arquivo que é filemod.create. Portanto, ele vai criar um novo arquivo. Mesmo que o arquivo exista, ele sobrescreveria. Se eu usasse aqui create new, ele não sobrescreveria, só criaria se ele não existisse. Esse código é muito importante. Ele associa o documento PDF que nós estamos criando ao arquivo que nós estamos criando. Portanto, tudo que eu fizer no documento PDF vai ser posteriormente salvo nesse arquivo. Portanto, o responsável por associar um documento PDF a um arquivo é pdfwriter.getInstance. Observe que aqui em cima, algumas bibliotecas já foram adicionadas, como itextsharp.txt, itextsharp.txt.pdf, system.txt.json, entre outras. Mas essas duas aqui é que estão no nosso pacote de geração de relatórios em PDF. O método open do meu objeto que representa o documento em PDF, que é o objeto PDF, inicializa o objeto para que ele possa começar a receber conteúdo. Então, a partir desse momento, eu posso começar a inserir conteúdo no PDF, até o momento em que eu der pdf.close para o documento ser fechado. Portanto, se eu rodar esse trecho de código da forma como está agora, nenhum conteúdo vai ser gerado, vai gerar um PDF vazio. Claro que eu teria que aqui dar um pdf.close antes. Mas agora nós vamos gerar um conteúdo simples para começar o nosso relatório. Aqui eu criei uma fonte base para todos os textos do meu documento. Veja que é da família Helvetica, codificação CP1252, e não é uma fonte embutida, ela não está no meu executável, em alguma parte do meu programa. É uma fonte do próprio sistema operacional. Lembrando que no caso dele não encontrar uma fonte específica, ele pega a fonte mais próxima da que está aqui. E essa codificação de caracteres é a ideal para a língua latina, que tem caracteres acentuados, cedilha, entre outras coisas. Aqui eu simplesmente criei uma fonte específica para o parágrafo, dizendo que vai usar a fonte base, mas no tamanho 32, estilo normal e na cor preta. Uma vez que a fonte do título esteja definida, eu crio aqui um novo objeto título que vai receber um novo parágrafo com o texto relatório de pessoas e 2 quebras de linha, usando a fonte parágrafo que eu criei acima. Aqui embaixo eu defino o alinhamento do título como à esquerda. E aqui eu adiciono esse objeto título, ou esse elemento título, ao documento PDF. Para nós conseguirmos visualizar esse resultado, eu vou agora fechar o PDF, vou fechar também o arquivo associado e vou abrir o documento PDF no visualizador padrão do sistema operacional, que nesse caso é o Windows. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Portanto, aqui eu fechei o documento PDF, fechei o arquivo relacionado a esse documento. Aqui eu criei o caminho completo do documento, aqui eu tenho somente o caminho relativo. Aqui eu pego o caminho do executável, o diretório base do executável. Combinando o diretório base do executável com o nome relativo do meu arquivo, eu monto o caminho completo. Verifico se esse caminho existe, só por garantia. E em seguida, eu inicio um processo de linha de comando usando o cmd, que é o terminal, mas não mostrando janela, e como argumento, eu passo aqui o comando /c start e o caminho do meu PDF. Isso vai fazer com que o PDF abra no visualizador padrão do sistema operacional, nesse caso aqui, o Windows. Se você quiser que ele abra, por exemplo, no Firefox, você digita aqui Firefox. Se você quiser que ele abra no Acrobat, mas nós vamos deixar assim para ele abrir no visualizador padrão. Agora nós vamos no método main chamar esse método para gerar o PDF. Aqui no método main, eu vou tirar esse código que exibe as pessoas e vou chamar gerar relatório em PDF só das 100 primeiras pessoas. Na verdade ele não vai mostrar nenhuma pessoa ainda, é só para mostrar o título. E vou dar Ctrl F5. Aí está, o relatório de pessoas começou a ser gerado. Por enquanto nós só temos o elemento título. Eu vou fechar aqui. Aqui eu tenho a versão final do relatório que a gente vai gerar. Vou maximizar aqui e vou voltar no Visual Studio. Vou remover aqui esse Hello World, não tem necessidade. E agora vamos seguir. Agora nós vamos criar o código para mostrar a imagem ao lado do título. Eu vou descer aqui e vou criar um novo trecho de código. Por enquanto eu só montei o caminho completo da imagem, nesse caso ela está dentro da pasta img e a imagem youtube.png. Observe que eu estou usando novamente path.combine para combinar o diretório do executável
com esse caminho relativo, me dando um caminho completo. Se o arquivo existir, eu continuo. Essa linha carrega a imagem em caminho imagem para dentro da variável logo, já no formato aceito como conteúdo do PDF. Essas 4 linhas que eu acabei de adicionar servem para redimensionar a imagem, mantendo as proporções. Portanto, eu calculo aqui qual é a proporção entre altura e largura, aí eu defino uma altura fixa para eu posicionar corretamente o meu elemento lá no PDF de maneira mais fácil. Em seguida, eu obtenho uma nova largura a partir dessa altura, mas uma largura proporcional, usando a razão que eu calculei. Por fim, eu mando escalonar a imagem, passando a largura que foi calculada e a altura que eu defini. Se eu quiser modificar a altura dessa imagem, basta eu modificar esse valor e a largura será calculada automaticamente e as proporções da minha imagem serão mantidas. Essas 4 novas linhas posicionam a imagem no local correto e adicionam ela no documento. Aqui eu calculo as margens esquerda e do topo da imagem, observando que o 00 é no canto inferior esquerdo do documento PDF. Como minha imagem vai ficar do lado do título, a margem esquerda vai ser a largura da página menos o valor da margem direita menos a largura do logotipo. Assim eu consigo posicionar a parte esquerda do meu logotipo de forma que ele fique alinhado com a margem direita do documento. Já a margem do topo vai ser a altura do documento menos a margem superior do documento, para eu manter a margem, menos 54 pixels, que é um valor que eu já calculei para que a imagem fique alinhada com o texto do título. Calculadas as margens, eu uso o método setAbsolutePosition, passando a margem esquerda e a margem do topo, e por fim, eu adiciono a imagem ao documento usando um método diferente, que é o writer.directContent.addImage, e eu passo aqui o objeto que representa a imagem e false para dizer que ele não segue o fluxo de renderização do documento. Quem já fez código CSS HTML entende de posicionamento absoluto e posicionamento normal seguindo o fluxo da página. Aqui funciona da mesma forma. Se eu uso o método add, como eu fiz aqui em cima para o parágrafo, ele segue o fluxo de elementos da página. Se eu uso directContent.addImage, ele segue um posicionamento absoluto que você tem que definir previamente. Agora, para a gente testar, eu vou pegar esse código todo aqui e vou mover ele para cima porque eu coloquei no lugar errado. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho que colocar todo o conteúdo para depois fechar o documento e o arquivo e mandar exibir o PDF. Vou remover esses espaços adicionais aqui. E agora sim a gente pode testar. Vou dar Ctrl F5. E aí está. Nós temos aqui agora o elemento de título e aqui a imagem. Repare que ela está alinhada verticalmente aqui com o centro do texto do título. Vou fechar aqui. Agora nós vamos fazer os títulos das colunas de dados. Para a gente conseguir adicionar os títulos das colunas de dados, eu tenho que começar adicionando uma tabela, um elemento do tipo tabela. Vou fazer isso aqui rapidamente. Aqui eu criei uma tabela com 5 colunas, um objeto do tipo PDFPTable, que é uma tabela, com 5 colunas. Estou determinando aqui que as células, por padrão, não terão borda. Essa linha aqui faz justamente isso. Estou dizendo que a tabela ocupará 100% da largura disponível da página, obedecendo as margens esquerda e direita. Por fim, eu adiciono a tabela ao documento PDF. Porém, essa tabela não tem conteúdo nenhum. Eu tenho que criar células e adicionar as células a essa tabela para depois adicionar a tabela e visualizar o resultado. Vamos agora adicionar algumas células. Aqui eu defini qual é a fonte de texto que vai ser usada na célula. Nesse momento eu vou usar fonte base, tamanho 12, estilo normal e cor preta. E aqui eu estou montando a célula em si. Primeiro eu criei um objeto célula, que é um novo objeto do tipo PDFPixel, e dentro dessa célula eu instancio um elemento do tipo phrase, passando o texto que eu quero exibir e qual é a fonte que eu quero usar. Agora eu vou fazer mais algumas configurações da célula. A primeira configuração que eu fiz na célula é a definição do alinhamento horizontal do seu conteúdo à esquerda. O alinhamento vertical vai ser no meio. A borda inicio com 0, para que não tenha nenhuma borda,
mas depois eu defino a borda inferior como 1, portanto a célula só vai ter borda inferior. E eu defino a altura dela como uma altura fixa de 25 pixels. Nessa linha, eu adiciono a célula à tabela antes de adicionar a tabela ao documento PDF. Vamos ver o resultado disso aqui. Eu vou dar Ctrl F5 para executar, e a gente vai observar que a nossa coluna não é exibida aqui, a nossa célula com o texto código não é exibida aqui. Vamos voltar no Visual Studio. O que acontece aqui é que pelo fato de nós termos definido a tabela como uma tabela de 5 colunas, ela só fecha uma linha depois que nós adicionamos as 5 colunas. Se nós não fecharmos as 5 colunas, a linha não é adicionada. Você já deve estar imaginando aí o tanto de código que eu vou ter que repetir aqui para adicionar 5 colunas e depois mais as colunas de dados. Pensando nisso, nós vamos criar um método que adiciona célula. Todo esse código aqui vai estar encapsulado nesse método. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Vou selecionar o conteúdo que eu quero encapsular, vou apertar Ctrl ponto e vou em extrair método, Enter. O nome do método vai ser criar célula texto, para criar uma célula textual. Faltou colocar aqui o código da fonte da célula, Ctrl X, vamos lá no método e vou colocar aqui. Pronto, e aqui não é esse parâmetro que eu quero aceitar. Observe que o Visual Studio está reclamando aqui que fonte base não existe, então eu vou fazer o seguinte, fonte base que está declarada aqui, eu vou tornar uma variável global para essa classe. Então eu vou tirar isso daqui, vou fazer fonte base, ser declarada aqui no topo. Aí está, agora eu tornei fonte base como uma variável global. Agora ela é enxergada tanto aqui no gerar relatório em PDF, quanto aqui embaixo no criar célula texto. Apesar de nós termos definido aqui um método para criar células de texto, ele não está genérico o suficiente para criar diferentes tipos de células de texto. Por isso nós vamos adicionar aqui alguns parâmetros para que, ao chamar o método, eu possa especificar algumas configurações distintas para a célula que eu estou criando. Eu vou então fazer aqui algumas alterações no método. Veja que agora o método não tem mais um tipo de retorno, eu aceito como parâmetro a tabela a qual essa célula será adicionada, o texto que será exibido na célula, qual será o alinhamento horizontal desse conteúdo da célula, se ele deverá estar em negrito, se deverá estar em itálico, qual é o tamanho da fonte e qual é a altura da célula. Agora eu tenho que passar esses parâmetros aqui para baixo. Vamos fazer isso aqui rapidamente. Agora as modificações foram feitas. Vamos conferir aqui as modificações. Eu tenho aqui, ó, se o estilo for negrito e itálico, ele passa a receber o valor bold italic. Se o estilo for negrito somente, passa a receber o valor bold. Se for itálico, ele passa a receber o valor itálico. Lembrando que o estilo é inicializado como normal. Em seguida, ao definir aqui a fonte da célula, eu passo aqui qual é o estilo que foi definido aqui em cima. Tamanho fonte, que é o parâmetro que veio aqui também, como 12 por padrão, vai alimentar aqui também a criação do novo objeto fonte. O parâmetro alinhamento horizontal vai entrar aqui e o parâmetro altura célula vai entrar para a propriedade fixed height. Agora nós vamos voltar para o método de geração do PDF e usar esse método para gerar as 5 células de título. Agora eu tenho aqui a criação das minhas 5 células, código, nome, profissão, salário e empregada. Entretanto, eu me lembrei que aqui embaixo faltou adicionar o texto corretamente. Aqui não vai entrar código, e sim texto, que é o parâmetro que vem aqui do método. Agora nós vamos dar Ctrl F5 para ver como ficou isso aqui. Aí está, eu tenho código, nome, profissão, salário e empregada. Aqui, se eu botar no relatório já pronto, observe que a largura das colunas é diferente, ó. Nós temos como definir essas larguras. Vamos fazer isso. Nessa linha eu defino quais são as proporções das colunas e aqui eu uso o método setWidth para passar essas proporções. O cálculo aqui é feito da seguinte forma: esses valores são todos somados e aqui eu pego a proporção relacionada a essa quantidade mediante o total da soma desses valores. Se você passar os tamanhos todos como 1,
eles vão ficar todos do mesmo tamanho. Se um deles for 2, esse que é 2 vai ter o dobro do tamanho dos demais. E o raciocínio é mais ou menos assim. Agora vamos dar Ctrl F5 para ver novamente. Aí está, agora eu tenho as colunas corretamente dimensionadas. Entretanto, observe que eu tenho uma pequena diferença de posicionamento vertical das colunas. E isso depois pode manter os meus dados desalinhados, principalmente essa parte inferior quando eu rolar as páginas. Veja que aqui eu rolo as páginas e essa linha aqui embaixo não muda de lugar, justamente pelo fato do relatório já ter sido alinhado. A gente vai fazer isso também. Vou fechar aqui agora esses dois documentos e nós podemos voltar ao Visual Studio para continuar agora com a exibição dos dados. A exibição de dados é bem parecida com a exibição dos títulos das colunas. A diferença é que a gente vai fazer um looping pela coleção de pessoas. Então vamos fazer isso aqui. Nós temos aqui um looping percorrendo as pessoas selecionadas e para cada pessoa selecionada eu mando adicionar as células de valores na tabela. Veja que aqui eu tenho a célula para o ID da pessoa com 6 dígitos, alinhado de forma centralizada. Os demais valores que não são passados aqui estão usando os valores default. Aqui eu tenho uma segunda célula que é o nome mais o sobrenome, uso o alinhamento default, que é o esquerdo. Aqui eu tenho o nome da profissão, o salário convertido para um valor monetário com 2 casas decimais, alinhado à direita, e aqui se a pessoa está empregada ou não. Mas por enquanto, em vez de eu mostrar a imagem do emoji sorrindo ou triste, eu estou mostrando aqui o sim e não. Depois nós vamos colocar a imagem. Isso aqui é alinhado de forma centralizada. Vamos dar Ctrl F5 para ver como ficou. Aí está, os dados já estão sendo mostrados. Eu peguei aqui 100 pessoas a princípio, então eu tenho somente 4 páginas. Observe agora que se eu clicar aqui para ver o relatório pronto, nós temos ainda algumas diferenças. Primeiro, no relatório pronto, eu tenho esse aspecto zebrado das linhas, uma linha de uma cor e outra de outra cor. Além disso, eu tenho uma pequena distância da tabela como um todo desse relatório para o pronto. Veja que aqui ele está um pouco mais para baixo. Isso ocorre graças a uma correção para manter o alinhamento dessa parte do rodapé. Veja que as próximas páginas, essa aqui é a segunda página, vamos aqui na segunda página, já está mais alinhada. Vamos voltar novamente à primeira página e aqui a gente observa o desalinhamento de novo. Vamos corrigir isso. Vou fechar aqui e vamos no Visual Studio fazer essa correção. Assim como o título, a tabela está seguindo o fluxo de elementos do PDF. Portanto, o que eu fiz aqui foi adicionar um espaço depois do elemento parágrafo para empurrar a tabela um pouco para baixo. Vamos executar agora para ver o resultado. Eu vou rolar a página e veja que agora não há diferença dessa última linha do rodapé da primeira página para a última página. Estão na mesma posição. Vamos aqui no relatório pronto para a gente ver também que a linha está no mesmo lugar. Os dados estão um pouco diferentes, mas a gente vai corrigir isso também. Vamos então voltar ao Visual Studio para corrigir agora o alinhamento dos dados. Vou descer um pouco aqui. Vamos lá no método que cria a célula de texto. Esse código é suficiente para corrigir o alinhamento dos dados. Veja que eu estou adicionando uma margem interna inferior de 5 pixels ou 5 pontos. Vamos rodar novamente com Ctrl F5. Já é possível notar que o conteúdo da célula está mais centralizado verticalmente. E se a gente comparar agora com o relatório pronto, a gente vai observar que os textos estão nas mesmas posições. Vamos dar mais uma conferida no relatório pronto para ver o que está faltando. A gente ainda tem que colocar o aspecto zebrado das células ou das linhas. A gente ainda tem que colocar o emoji indicando se a pessoa está ou não empregada e os dados de rodapé contendo aqui a data de geração e o número de páginas. Eu vou fechar aqui esse relatório e vamos fazer o aspecto zebrado agora das linhas. Vou fazer o código rapidamente. Eu começo indicando que a cor de fundo da célula é branca. Se a contagem de linhas da tabela até o momento módulo 2 for igual a 1, ou seja, se a quantidade de linhas da tabela até o momento for ímpar, eu faço a cor de fundo receber um cinza bem clarinho. Aqui, eu posso passar a cor de base como 3 números de ponto flutuante entre 0 e 1, mas é importante que você coloque o F aqui,
porque senão ele pode identificar como um número inteiro, aí teria que ser de 0 a 255, aí você vai ter uma cor totalmente diferente. Portanto, aqui eu passei 0.95 nas 3 opções, indicando que é um tom de cinza próximo de branco, então é um cinza bem clarinho. Definida a cor, aqui embaixo eu faço o background color da célula receber BG Color, que foi definida para esse conjunto de células dessa linha. Vamos executar novamente, Ctrl F5, e ver como ficou. Aí está, nós já temos o aspecto zebrado na tabela. Veja que está idêntico ao do relatório pronto. Vamos voltar agora ao Visual Studio para a gente fazer a parte de exibição do emoji. Para adicionar células com imagens, eu vou criar um novo método semelhante ao que nós criamos para adicionar texto. Vou fazer aqui embaixo. O método se chama criar célula imagem, recebe como parâmetro a tabela a qual a célula vai ser adicionada, recebe o caminho da imagem que será adicionada, a largura e a altura da célula, que por padrão é 25 pixels. Agora eu vou copiar esse trecho aqui do método anterior, vou colar aqui embaixo e vou fazer as modificações. Só uma correção aqui é PDF ptable. Agora vamos às modificações. A primeira modificação consiste em checar se o caminho da imagem realmente existe. Se o resultado for positivo, eu crio um novo objeto do tipo image, compatível com o iTextSharp, passando aqui o caminho da imagem, usando o getInstance. Em seguida, eu uso o método scale2fit para redimensionar a imagem de acordo com a largura e altura desejadas, que foram passadas aqui nos parâmetros. Vamos continuar. Aqui eu simplesmente substituí o conteúdo da célula pela imagem em si e troquei o alinhamento horizontal para centralizado de maneira fixa. Agora a gente tem que fazer uso desse método. O restante aqui permanece a mesma coisa. Vamos então subir até o gerador de PDF para a gente trocar a criação dessa coluna de texto pela criação de uma coluna com imagem. Eu vou comentar aqui e vou fazer o código. Primeiramente, eu crio aqui um caminho para a imagem de acordo com o valor da variável lógica empregado. Se ela for verdadeira, o caminho passa a ser img _emojifeliz.png, se for falso, img emojitriste.png. Em seguida, eu pego o próprio caminho relativo que eu criei aqui e combino com o diretório do executável, criando um caminho absoluto, um caminho completo para essa imagem. Agora sim, eu chamo o método criar célula imagem, passando a tabela, o caminho da imagem que vai na célula e os tamanhos 20 e 20. Vamos dar Ctrl F5 para executar. Aí está, o emoji sendo mostrado de acordo com o valor da variável lógica empregada. Entretanto, veja que a imagem ficou um pouco para cima. Vamos corrigir isso aqui. Vou fechar. Vamos descer um pouco aqui o código. Quando eu copiei o código, eu deixei aqui o padding bottom. Eu vou tirar isso porque para a imagem não precisa dessa correção. Agora vou dar Ctrl F5 novamente. E agora sim a imagem aparece verticalmente bem centralizada. Vamos comparar com o relatório pronto e veja que realmente está batendo aqui a posição dos emojis com a posição dos emojis do relatório que a gente está construindo agora. Vamos prosseguir. Vou fechar aqui. Agora nós vamos criar o conteúdo que fica no rodapé do relatório, que é na verdade a data de geração, a data e hora de geração do relatório, e a paginação, página X de tanto. Para fazer isso, é necessário programar os eventos de página do documento em questão, mas para isso nós precisamos criar uma classe derivada de uma outra classe específica do iTextSharp, programar os eventos sobrescrevendo os já existentes na classe herdada. Parece complicado, mas não é. Vamos começar criando uma nova classe. Aí está, criei uma nova classe chamada eventos de página. Vou remover esses usings aqui por enquanto. Eu vou fazer essa classe herdar de PDF Page Event Helper. Vou resolver isso aqui. Ele já me sugere aqui o iTextSharp Text PDF. Eu vou começar definindo aqui algumas propriedades para a gente armazenar a fonte que vai ser usada no rodapé. Agora eu vou programar um método construtor para inicializar essas fontes.
Até aqui, a nossa classe não passa de uma classe comum como outras que já criamos, porém, ela herda de PDF Page Event Helper. E é isso que dá a ela uma característica interessante, que é a possibilidade de sobrescrever alguns eventos de página disponibilizados na classe ancestral. Vamos fazer agora uma sobrescrição do evento de página que ocorre quando uma página é finalizada. Eu vou fazer aqui o código rapidamente. O evento é o onEndPage, na verdade é o método onEndPage, que ocorre quando a página é finalizada e que recebe como parâmetros um PDF Writer e um Document. Isso aqui é padrão do método, é a assinatura dele que deve ser desse jeito. Eu estou sobrescrevendo e o próprio Visual Studio já sugeriu para mim essa assinatura e já colocou aqui para mim a execução do método na classe ancestral. Portanto, eu vou deixar aqui essa execução do método na classe ancestral e agora eu vou colocar a minha personalização. E eu vou começar criando o momento em que o relatório foi gerado. Esse é o texto que eu quero mostrar no rodapé no lado esquerdo, gerado em, aqui uma interpolação de string, né? Aqui eu coloco a data em formato curto e a hora em formato curto. Agora vamos seguir. Para que eu consiga escrever corretamente no rodapé, eu tenho que usar um objeto do tipo PDF Writer que me permite escrever conteúdo em posição absoluta. Aqui então eu inicio um texto, determino aqui a família da fonte e o tamanho a ser usado. Aqui eu determino a posição em que ocorrerá a escrita, já vou voltar aqui. Em seguida eu mando mostrar o texto que eu criei aqui em cima e finalizo esse conteúdo. O cálculo da posição aqui é relativamente simples, pelo fato desse texto ficar na margem esquerda na parte inferior do relatório. Aqui a margem esquerda eu pego document.leftMargin e aqui eu pego document.bottomMargin multiplicado por 0,75 para ficar um pouco para baixo da margem. Portanto, se a minha margem é 30 e eu multiplico por 0,75, esse texto vai ser escrito em uma margem inferior de aproximadamente 22,5 milímetros, justamente para dar uma distância da região de conteúdo que começa a partir do 30. Lembrando que o referencial 00 do documento PDF é no canto inferior esquerdo. Na medida que você vai para a direita, esse valor de x aumenta, e na medida que você vai para cima, o valor de y aumenta. Uma vez que nós tenhamos criado essa classe que intercepta os eventos de geração do PDF, a gente tem que ir lá na geração do PDF indicar que a gente quer usar essa classe para interceptar os eventos. Então vamos aqui em cima, na criação do documento, e vamos fazer o seguinte. writer.pageEvent recebe new eventos de página. Vamos testar para ver como ficou. Ctrl F5. Aí está, gerado em 10/3/2021, às 10 horas 11 minutos e 45 segundos. Se nós observarmos o relatório pronto, a posição está casando perfeitamente. Agora nós vamos fazer essa parte da paginação. Vou fechar aqui e vamos voltar aqui na classe de eventos de página. Eu vou dar uma organizada nesse código, fazendo um encapsulamento desse trecho aqui para um novo método. Selecionei, vou dar Ctrl ponto, extrair o método, adicionar momento geração relatório. Agora eu tenho aqui o meu evento onEndPage e aqui o método que cria o momento da geração do relatório. Para manter essa organização, eu vou inserir o número de páginas também em um novo método, que eu vou fazer aqui embaixo. Antes de eu fazer a geração do número da página, eu vou dar uma melhorada nesse código aqui, criando uma referência para esse trecho de código, que é o objeto directContent de Writer. Eu vou fazer isso sobrescrevendo outro método aqui da classe ancestral. Observe que aqui eu sobrescrevi o método onOpenDocument, que ocorre quando o documento é aberto. Em seguida eu chamo o método do ancestral e crio uma referência para writer.directContent, guardando em uma variável privada que fica aqui em cima, chamada WDC. Agora eu posso vir aqui embaixo e em vez de usar writer.directContent, eu posso usar WDC. Vou fazer aqui uma substituição usando Shift Alt, seleciono isso aqui, WDC e faço a mesma coisa aqui embaixo. Shift Alt, faltou aqui selecionar, WDC. Portanto, isso serviu tanto para economizar um pouco de digitação, quanto para mostrar o método onOpenDocument, que corresponde ao momento da abertura do documento. Portanto, você poderia colocar ali algum tipo de processamento. Agora vamos fazer o método para adição dos números de página.
Por enquanto eu criei aqui a assinatura do método, recebendo um objeto PDF Writer e um document como parâmetros, porque eu precisarei deles aqui dentro do método. Criei uma variável aqui chamada página atual, que recebe o page number do objeto Writer, e criei aqui o texto da paginação, que vai ser página tal de tanto. Esse tanto aqui é o total que eu ainda não tenho. Nós vamos aprender a calcular esse total muito em breve. Vamos seguir então com o código. Até esse momento, eu calculei quantos pixels esse texto vai ocupar na página, porque uma vez que ele vai estar alinhado à direita e vai ter posicionamento absoluto, eu preciso conhecer esse tamanho para descontar da margem direita para que ele fique posicionado corretamente, obedecendo a margem direita. Aqui eu simplesmente capturo uma referência para o tamanho da página. Agora eu vou copiar esse trecho de código aqui, vou colar e vamos fazer algumas modificações. Exceto pela margem esquerda e pelo texto, o restante permanece a mesma coisa. Vamos ver como é calculada a margem esquerda desse elemento aqui de paginação. Eu pego a largura total da página, menos a margem direita, menos a largura do texto da paginação. Isso vai fazer com que ele comece a ser escrito um pouco antes da margem direita e quando ele terminar, o término vai coincidir exatamente com a margem direita. A margem inferior permanece a mesma daquela usada no texto correspondente ao momento da geração do relatório. Agora vamos chamar esse método aqui no PageEnd, ou EndPage, e vamos dar Ctrl F5 para executar e ver como ficou. Aí está, página 1 de tanto. Esse tanto nós ainda não temos. Temos somente o número da página atual. Nós vamos ter que calcular essa quantidade total de páginas. Vamos agora fazer isso. Como a quantidade total de páginas depende da quantidade de linhas que serão impressas, eu vou fazer isso aqui na geração do relatório e vou passar esse total de páginas para a classe que intercepta os eventos de página, de forma que ela consiga imprimir esse total de páginas. Eu vou fazer aqui o código rapidamente e depois vou explicar. Eu começo o cálculo indicando que o total de páginas inicia com 1. Porque uma vez que a quantidade de linhas é maior do que 0, pelo menos uma página eu vou ter. Aqui eu tenho uma variável para armazenar o total de linhas, para eu não ter que digitar tudo isso aqui na fórmula. Vamos agora dar uma olhada no PDF final que foi gerado. Esse é o PDF pronto. Nós temos aqui 24 linhas na primeira página e da segunda em diante nós temos 29 linhas. Considerando que esses valores são fixos, eu consigo calcular o número de páginas fazendo aquela conta que eu fiz. Vamos voltar lá. Se o total de linhas é maior do que 24, significa que eu tenho uma segunda página, uma terceira e assim por diante. Eu posso ter uma terceira e assim por diante. Caso contrário, permaneço aqui com uma página. Agora, se total linhas maior que 24, total páginas vai ser incrementado do seguinte. Eu pego o total de linhas menos 24 e divido por 29. Isso pode dar um número inteiro, se a quantidade de linhas restante for um múltiplo de 29, ou pode dar um número fracionado, significando que o número não é múltiplo de 29. Uma vez que eu tenha esse número, eu pego o teto dele. O teto é o número inteiro imediatamente superior a um número fracionado. Por exemplo, se eu tenho 7.1, o teto é 8. 7.99, o teto é 8. Não é arredondamento, é teto. É o próximo inteiro depois daquele fracionado. Por exemplo, suponha que eu queira imprimir 100 linhas. Eu diminuo 100 de 24, vai dar 76. Agora eu divido 76 por 29, vai dar 2 ponto alguma coisa. Esse 2 ponto alguma coisa, pegando o teto, vai virar 3. Aí eu converto para inteiro. Eu já tinha uma página aqui. Total páginas incrementado de 3 vai dar 4. Isso significa que 100 linhas são correspondentes a 4 páginas. Uma vez que eu tenha calculado o número de páginas, eu vou passar ele no construtor do objeto de manipulação de eventos da página. Vou passar aqui total páginas. Agora a gente tem que modificar a classe para que ela aceite esse parâmetro. Vou lá na classe e aqui no construtor eu vou aceitar o inteiro total páginas. Agora eu vou criar aqui um atributo e vou inicializar esse atributo no construtor com o parâmetro recebido. Agora o meu objeto de manipulação de eventos da página tem o total de páginas, basta eu usá-lo. Então aqui embaixo na adição do número de páginas
eu não preciso mais de passar interrogação. Eu passo aqui, total páginas. Agora vamos rodar novamente para ver o resultado. Aí está, página 1 de 4 perfeitamente alinhado à direita, página 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Se a gente observar aqui, a geração está compatível com a do documento modelo que está pronto. Vamos voltar aqui, vou fechar e vamos voltar ao Visual Studio. Nesse momento, o relatório que estamos gerando já está igual ao relatório modelo que estávamos nos baseando. Mas para você não esquecer de deixar um like e de se inscrever no canal, eu vou ensinar mais uma coisa interessante, que é a adição de links no PDF. Vamos no método de geração do PDF. Vou descer aqui um pouco o código e logo depois de adicionar o título e a imagem, eu vou adicionar o link. Eu quero que o link fique logo abaixo da imagem. Nessa linha eu simplesmente defini uma fonte para o meu link. Eu já defini uma fonte num tamanho padrão que vai fazer com que o texto do link fique alinhado com o logotipo do YouTube que está no relatório. Usei a fonte normal e na cor azul para indicar que é um link. Esse elemento é que cria o link. É um elemento do tipo chunk, onde eu passo aqui um texto, qual é a fonte que eu vou usar, e em seguida eu defino qual é o endereço do link usando o método setAnchor. Agora eu vou calcular a largura do texto desse link para que eu consiga alinhar ele à direita, da mesma forma que eu fiz com o texto da paginação. O meu elemento de link está pronto. Agora eu vou criar um elemento tipo uma caixa de texto para eu colocar o link dentro dessa caixa de texto e posicioná-lo no lugar que eu quero, que é abaixo do logotipo do YouTube. Vou fazer isso aqui. Caixas de texto por padrão têm posicionamento absoluto, portanto eu tenho que passar um Direct Content onde essa caixa de texto será escrita através desse método Go, será desenhada. Portanto aqui na construção eu já passei writer.directContent. Em seguida eu adiciono o link a essa caixa de texto e seto o posicionamento dela. Vamos ver como que é esse posicionamento. Aqui eu tenho o canto esquerdo, e o cálculo é feito pegando a largura da página, menos a margem direita, menos a largura do texto do link. Da mesma forma que eu fiz para o texto de paginação. Agora eu tenho aqui a parte inferior da caixa de texto. Vai ser a altura da página, menos a margem superior, menos 30 vezes pixel por milímetro. Isso quer dizer que a margem inferior da caixa de texto vai estar a 30 milímetros abaixo da margem superior. A margem direita vai ser a largura da página, menos a margem direita, para que a caixa de texto termine coincidindo com a margem direita. O topo da minha caixa de texto vai ser a altura da página, menos a margem superior, menos 18 milímetros. É aqui que eu devo tomar cuidado para informar onde eu quero posicionar exatamente o link no que diz respeito ao posicionamento vertical. Esse valor é para que ele fique exatamente embaixo do logotipo do YouTube. Vamos ver como é que ficou. Vou dar Ctrl F5 e aí está o relatório, como eu tinha feito anteriormente, porém esse aqui contém um link que se eu clicar vai me levar para o meu canal do YouTube. Bem, nós poderíamos fazer vários outros tipos de relatório em PDF usando iText Sharp e com C Sharp, mas isso tornaria essa aula muito mais longa e não caberia em uma única aula explicar tudo que o iText Sharp tem a oferecer. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de assunto relacionado à programação para abordar aqui no canal, deixa aí nos comentários. Se você tiver também alguma outra sugestão de relatório, alguma dúvida sobre relatório, deixe também aí nos comentários que eu vou fazer o possível para tirar a sua dúvida. E não se esqueça, se esse vídeo foi útil para você, deixe um like. Não custa nada para você e vai me ajudar bastante a dar continuidade a esse trabalho. E mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho, parabéns por seu esforço, tenha um ótimo dia e até breve.